Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês, né? E dar continuidade aí aos nossos estudos. Espero que vocês estejam todos bem em casa, tá? E seguros. Nosso assunto hoje, nós continuamos com, no caso, América do Sul. E hoje nós vamos estudar dois países, o Chile e o Paraguai, tá? O Chile, como vocês podem ver aqui, acho que nem coube todo, né, gente, no mapa, mas o Chile é um país predominantemente andino. Por quê? Porque está na Cordilheira dos Andes, né? Denominada as paisagens naturais do território chileno, né? Ela faz essa dominação toda. Uma outra curiosidade aqui é que vocês podem observar que os estados eles são assim, né? Divididos assim, como se fossem fatiados. Sua principal divisão, ela está sempre do sentido norte e sul, definido sobretudo pelas condições climáticas, tá? Aqui tem uma imagem da Cordilheira dos Andes, para que vocês tenham uma ideia, né, dessa formação rochosa. Quanto a outros aspectos, né, o humano, segundo a estimativa, no ano de 2009, né, o Chile detinha a população aproximadamente de 16.900 milhões, né, 90 mil habitantes, distribuídos numa área de 756.945 km². Etnicamente, o povo chileno tem a sua origem a partir da mistura andina, né, dos espanhóis, representando 95% da população do país. Então, o povo chileno é um povo interessante, apesar de andino, né, também muito índio, muito indígena. Aqui está a capital, Santiago do Chile, né, com aproximadamente 6 milhões de habitantes. A capital, Santiago, abriga boa parte da população nacional. O Chile, apesar de estar longe de atingir a condição semelhante, né, a países centrais, em quantidade, em qualidade de vida, em relação, né, no caso, às desigualdades sociais que todo o país tem, o Chile não seria diferente. Apresenta, apesar disso, um dos melhores indicadores sociais de toda a América Latina, né? Então, apesar de toda a desigualdade social, o Chile ainda tem um bom desenvolvimento socioeconômico. Assim como a população, a atividade agrícola, né, chilena se concentra na parte central do país, ou seja, na capital, né, cuja característica climática é mediterrânea, por isso possibilita o cultivo de alguns lugares, né, em alguns lugares de clima mediterrâneo. E aí eles cultivam muito uva, azeitona, e aí são bons produtores, no caso, de vinho e de azeite, por ter essa matéria-prima aí cultivada, já que o clima deles é um pouco mediterrâneo, né? Aqui estão umas parreiras, como é chamada a produção de uva, tá? São as parreiras. O subsolo chileno é rico em recursos minerais, especialmente em cobre, tendo em vista que cerca de 38% das jazidas mundiais, no caso de cobre, do mundo, né, está no país. Esse fato resulta na composição, né, que o Chile vai estar em primeiro lugar na produção desse minério em escala mundial. Além de ferro, manganês e reservas de carvão, eles também têm. Isso também se dá também pelo processo, no caso, de seu solo, da produção do solo. Por que isso ocorre no solo? Porque o solo chileno, né, é um solo que vem de um processo eu vou dizer assim, de movimentação de placas tectônicas, entre eles tá a formação da Cordilheira dos Andes, é um lugar que vai ter vulcão, então o seu solo ele vai ter aí
eu vou dizer assim, um processo bem interessante para a produção, no caso, desses recursos minerais. No setor industrial, o Chile concentra o seu polo, né, na capital. Por isso que boa parte da população vai estar em Santiago do Chile, na capital, né? Está ligada geralmente à produção primária, que no caso aqui é a extração, no caso dos minérios, né? A indústria de alimentos, têxtil, beneficiamento de minério, tá? Então eles vão estar muito ligados à produção primária no setor industrial. Outra fonte de receita que reforça a economia chilena é o setor do turismo. Muita gente quer ir para a Cordilheira dos Andes ou ver a neve, já que lá no Chile, em virtude dos Andes e também do deserto do Atacama, né, nós vamos ter isso. A figura, né, configura uma das mais promissoras atividades do país. O Chile oferece boas opções de turismo, entre elas as que mais se destacam é o balneário de Viena del Mar, além das regiões dos Andes, a cordilheira em toda, e no norte o deserto do Atacama, né? E a cordilheira aí dos Andes. Então tudo isso aí é bastante atrativo. Tá aqui algumas imagens para vocês, né? Do Chile e de como é gostoso viajar para o Chile, no caso, né? É atrativo. As curiosidades sobre o Chile é que o porto Puerto Williams, mais ao extremo sul, é o lugar mais povoado do mundo. Olha só, curioso, né? As múmias mais antigas do mundo também são descobertas no Chile, são as chilenas, né? O deserto mais árido do mundo é o deserto do Atacama, no Chile. O IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano do Chile, é o terceiro mais alto da América, perdendo apenas para o Canadá e para os Estados Unidos, né? O edifício mais alto do mundo, da América Latina, o Sky Costaneira Center, fica em Santiago do Chile. Ele tem 300 metros de altura, com 62 andares. O maior terremoto já registrado no mundo inteiro, né, aconteceu em Valdívia, no Chile, no ano de 1960. Né? Estudos indicam que ele atingiu entre 9,4 e 9,6 graus de magnitude na escala Richter, ou seja, o grau mais alto no mundo todo. Então, são grandes curiosidades com relação ao Chile. A Ilha de Páscoa, né? A famosa Ilha de Páscoa. Estão as famosas Moais, né? Pertence ao Chile. O primeiro presidente chileno não foi chileno, era um argentino, era Manuel Blanco, né? Nascido em Buenos Aires. O Chile é um dos países com mais vulcões ativos no mundo todo, né? E aqui tem uma outra palavra bem interessante, gente. Vou ler essa aqui, bem difícil, tá? Mamilapilnantaia. É uma palavra de língua iagã, né? Usada pelos povos indígenas no sul do Chile. Ela está no livro do Guinness Book como a palavra mais sucinta do mundo. Se essa é a mais sucinta, imagina as outras, né? Seu significado quer dizer um olhar trocado entre duas pessoas, no qual cada um espera o que a outra tome a iniciativa de algo que os dois desejam, mas nenhuma quer começar ou seguir. Interessante, né? A 11ª curiosidade, né, é o melhor lugar para fazer observação astronômica, porque à noite, no deserto do Atacama, na cordilheira, são os melhores lugares. O céu é limpinho, não dá para perder, né, de tentar observar aí. E a maior piscina do mundo está no Chile. Então, assim, são as grandes curiosidades para quem deseja conhecer o Chile. Né? Vamos agora para o Paraguai. Nosso vizinho, nosso irmão do Paraguai, né? É um país interior, isto é, sem acesso ao mar, né? De forma irregular, alongada na direção noroeste-sudeste, ocupa parte da superfície, de uma superfície, né, de
406.752 km², limita-se ao norte e a noroeste com a Bolívia e a nordeste com o Brasil, e ao sul e sudeste e ao oeste com a Argentina. Então, ele está aqui, né, nessa encruzilhada entre Bolívia, Argentina e Brasil. O isolamento dificultou as relações econômicas paraguaias, né, com o mercado internacional durante o período colonial, ao contrário das demais vizinhas. Não havia no país minas, né, não há minas nem extensas plantações tropicais que permitam a exploração do espaço. Além disso, a distância que tem, né, em relação aos principais portos impediu que o território se tornasse uma zona de agroexportação. Então, o Paraguai ele tem grandes desafios, grandes problemas, né? Até a questão elétrica que nós vamos ver aqui. Na sua economia, a agricultura, a pecuária, a pesca e o extrativismo da floresta, né? Metade da população ativa do Paraguai dedica-se ao setor primário, né? Está nessa parte aqui. Embora uma pequena porção das terras aráveis seja cultivada, nem toda a terra é cultivada, né? Os produtos mais importantes são a mandioca, milho, cana-de-açúcar, soja, banana, algodão e, em menor escala, arroz, café, fumo, erva mate, sementes oleaginógenas, ou seja, sementes que produzem óleo, como girassol, soja. A cultura da soja, né, experimentou grande crescimento na região do Alto Paraná e de Itapuã, a ponto de converter o Paraguai em um dos principais exportadores mundiais desse produto, né? Graças a Deus, ele deu uma alavancadinha. E aqui está as grandes produções de cana-de-açúcar no Paraguai. A criação de porcos, carneiros, cavalos e aves e o gado bovino tem importância maior. Este é criado intensivamente no Chaco Oriental e no sul do país. Os grandes rios são piscosos, ou seja, bons de pesca, né? Mas a pesca é praticada apenas de maneira artesanal e não de maneira, eu vou dizer, econômica, né? Para o crescimento econômico. A exploração florestal aproveita numerosas espécies tropicais de madeira dura, como o quebracho branco, né? O que extrai o tanino, ou seja, existe aí uma grande exploração com relação ao tanino para o mercado, né? Com relação à energia e à mineração, pobre de jazidas minerais, o país importa derivados do petróleo. A energia elétrica, até o fim da década de 1960, né, era obtida em centrais térmicas, com a queima de madeira e de óleo. Experimentou a surgir o extraordinário incremento de produção, graças ao aproveitamento hidrelétrico da bacia do Paraná. Ou seja, aí houve um acordo comercial em relação ao Paraguai e Brasil, né? O Paraguai tinha dinheiro, o Brasil tinha o recurso. E no Rio Paraná foi construída a hidrelétrica de Itaipu. Né? A represa de Itaipu, uma das maiores do mundo, forma um grande lago artificial, como vocês podem ver aqui, né? Entre o Paraguai e o Brasil, para alimentar a usina hidrelétrica do mesmo nome. Sua construção resultou no tratado assinado em 1973. Nesse tratado, o Brasil construiria, o Paraguai fornecia o dinheiro para a construção e ambos iam se beneficiar da produção energética. Boa parte, mais de 50%, vai para o Paraguai, até porque o Brasil não precisaria de tanta energia assim, já que temos outras hidrelétricas. Paraguai e Brasil dividem a energia ali produzida e a limitação do mercado. Paraguai permite ao país exportar uma parte de sua cota, volta para o Brasil. Outro importante projeto hidrelétrico são a construção, no caso, eles pretendem construir futuramente a hidrelétrica de Iaciretá, Inhapipe, e de Corpus, em conjunto com, no caso, a Argentina, no Alto Panamá também, ou seja, continua na bacia
do Paraná. Panamá não, do Paraná. No setor industrial, né, o Paraguai é pouco desenvolvido. Sua maior parte se compõe em fábricas de transformação de produtos agrícolas e florestais, para a elaboração de óleos, tecido de algodão, açúcar, bebidas alcoólicas, produtos têxteis e artigos de couro. Então, não é uma industrialização tão desenvolvida. Finanças, comércio e turismo. O sistema financeiro do país é dominado pelo Banco Central do Paraguai, né? Emissor do Guarani, a moeda nacional. O Banco Nacional de Fomento e o Banco de Desenvolvimento Paraguai dirigem prioritariamente as atividades para a criação e manutenção de novas indústrias e atividades agrícolas, para manter o mercado econômico em atividade, né, rodando. Além da eletricidade, as principais produções de exportação são soja, algodão, óleo vegetal, carne e produtos florestais. Argentina, Brasil e os países da Europa Ocidental são os principais compradores desses produtos, né, do Paraguai. São os principais acordos, eu vou dizer assim, são os principais para aceitar o comércio paraguai. Aqui tá algumas imagens do Paraguai, tá, da capital. Aqui a gente pode ver a ponte da amizade entre o Brasil e o Paraguai, né? Brasil e Paraguai. Aqui a gente pode ver o comércio como é lá, capital Assunção, né? Aqui os shoppings. Então, já viram que é um lugar para progredir, mas que precisa muito crescer. Tem muitos desafios pela frente o Paraguai. Bom, gente, nossa aula de hoje foi isso, né? Foram esses dois países, conhecer esses dois países. Espero que vocês estejam bem. Bom estudo a todos. Queria pedir a vocês que alguns alunos ainda estão sem cumprir com as atividades do livro. Então, tenta botar em dia, gente. Tenta botar em ordem, tá? Para que quando a gente volte, ter um fé da gente voltar, da gente poder se trocar essa interação, esse calor humano todo entre nós. Então, quando isso acontecer, gente, vamos estar em dias, vamos estar em ordem, tá certo? Qualquer coisa é só me chamar no privado, vocês sabem disso. Tô morrendo de saudade de vocês, né, de nossas aulas, de tudo. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo a todos.